Doutor Juarez Torres, me responda. Diga. Tudo bom? Tudo ótimo. Mas a pergunta não é essa, se tá tudo bom. A pergunta é, por que depois que casa o casamento esfria? Calma. Tá bom. 3315-1390 é a sua linha de pergunta aqui para nós. Esse é o papo de hoje. Vem comigo. De pequenininho, oferecimento Fraldas Mili, conforto e segurança para seu bebê. Por quê? Vamos falar das 5 escalas do termômetro do relacionamento. Primeiro, luto da paixão. Calma, deixa eu anotar. Luto da paixão. Luto da paixão. Depois, choque de expectativa. Nossa, que profundo isso. Isso Exatamente. é choque de expectativa. Chegada dos filhos. Pode esfriar o casamento? Crise da meia-idade. Crise da meia-idade. E por último, síndrome do ninho vazio. Ixi. Então, tudo isso aqui pode determinar o casamento mais frio. Exatamente. Então, nós temos que administrar muito bem cada uma dessas fases. Então, luto da paixão. Passou. A paixão, aquela coisa, eu preciso de você, euforia. Aquela euforia, e aí a pessoa começa a observar que cada um tem uma expectativa diferente dentro do que é relacionamento. Cada um teve uma criação, já falamos sobre isso em outros programas, tudo. Então a coisa começa a diminuir. É bom, mas não é tão bom assim. Eu conheci uma amiga que o marido largou dela porque o marido chegou para ela e falou assim, eu não sinto mais aquele negócio por você, meu bem. Largou. Então, porque não administrou muito bem essas 5 fases que eu falei para você do relacionamento. Luto da paixão, talvez? Exatamente, ele entrou no luto da paixão, faltou uma abertura maior, falar, conversar, compartilhar e ver o que estava se perdendo ou se diluindo nessa primeira fase aí, que a gente chama de luto da paixão. E o choque de expectativa? Cada um tem um desejo, um sonho, quer realizar e de repente um não entra no sonho do outro. E aí você acaba se sentindo meio que abandonado naquilo que quer conquistar. Por isso a gente chama de choque de expectativa. Um tem uma expectativa para o relacionamento, o outro tem uma outra expectativa diferente. Quer seja profissional, quer seja na construção desse lar. Então a coisa, ao invés de andar como uma reta coincidente, começa num ponto e chega num final, fica concorrente. 2 retas concorrentes nunca se encontram. Isso é geometria analítica. Isso também faz esfriar um relacionamento. Esfria o relacionamento, exatamente. Cada um tem que dizer assim, a expectativa que tem e o quanto é importante que o outro possa ajudar um ao outro caminhando, já que no relacionamento nós temos que ser complementares, como eu já falei, o côncavo e o convexo. Agora, a chegada dos filhos, tem gente que engravida para segurar o casamento. Exatamente, e não segura. E de repente a gente está arriscando a vida e o histórico dessa pessoa que está nascendo, que também vai encontrar um lar que não está muito bem alicerçado. A chegada dos filhos faz com que aconteça o quê? A criança chora à noite, vai lá cuidar do teu filho, eu já fui. Aquela coisa toda. Então, toda essa paixão que já está diminuindo, está mal administrada, a mulher está amamentando, a prolactina, que a gente já falou também no outro programa. Então, tem uma diminuição do libido. E aí, a criança que vem para coroar um relacionamento é chamada de problema por alguns. Crise da meia-idade faz esfriar um relacionamento? Exatamente, os filhos agora são adolescentes, os pais já são idosos, temos que administrar os pais idosos, o filho adolescente, essa mudança toda, e o casal que não trabalhou as fases anteriores vai fazer com que aconteça o quê? Aquela coisa assim, mas você não está interessado na minha mãe que está doente? Você não pode levar minha mãe no médico? É a sua mãe, não é a minha mãe. Aí começa aquele... fala pro teu filho. Olha, fala pra tua filha. Espera um pouquinho. São nossos filhos. Nossa. É esse choque que acontece. E a maioria das separações acontece exatamente aí. Nessa fase aí? Nessa fase. Com filho adolescente. Exatamente. E aí o que acontece? Justamente na fase de formação e transição para a idade adulta, ele vai entrar em crise, porque não tem um lar alicerçado. Crise de referenciais. Culpa dos pais. Culpa dos pais também, que não nutriram isso na caminhada. E a síndrome do ninho vazio? Bom, se formaram, cada um seguiu o seu caminho, os seus filhos, e agora, se eles tivessem administrado melhor o seu relacionamento, eles poderiam se curtir, viajar e desenvolver todo um processo que começou lá atrás, no luto da paixão. Como a maioria não observa essas fases, a curva, ao invés de ser
crescente é decrescente. Por isso que acontece irritabilidade, aquela coisa toda. Já há tantos anos você reclama disso e um começa a jogar a culpa no outro. Ao invés de desfrutar agora da reta final da vida, de uma qualidade de conquista, porque construíram algo e agora eles podem se completar nessa caminhada final. Então, peraí, doutor Juarez tá dizendo que um casamento pode ficar morno, né, esfriar depois, por conta do luto da paixão, choque de expectativas, chegada dos filhos, crise de meia-idade e síndrome do ninho vazio. E no caso da Magda, que ligou e falou que o marido traiu, e daí ela esfriou, né? Ela esfriou, né, Magda? Mas tá casada ainda, mas ela agora esfriou. Exatamente. Reconquistar é mais difícil que conquistar, porque conquistar é novidade e reconquista é conhecimento. Então o que acontece? Além de esfriar por causa da traição, a traição ocorreu por quê? Ninguém busca uma traição. Eu já fui vítima de traição, entendeu? Então ninguém busca isso. Então quais foram os fatores preliminares dessa situação que gerou uma marca e com certeza tirou muito do brilho e de uma forma abrupta? É um choque. Porque muitas vezes você fala assim, eu jamais podia imaginar que ela ou ele faria isso contra mim. Ô, Fefe, me fala de novo a pergunta da Camila. Camila ligou. 25 anos, casada há 10. Nossa, casou com 15. Teve que casar com 15. Teve que casar com 15, né? Ela não sente mais desejo pelo marido e ela quer saber se é por conta desses 10 anos de casar ou não. O que está acontecendo? Nós temos que analisar exatamente de que forma ela se uniu com o marido dela. De repente foi uma gravidez que surgiu no meio do caminho, aí já que estamos aqui mesmo, nos amamos, tal, vamos viver juntos, vamos estar juntos. O que acontece? Não foi programado isso. Porque com 15 anos, ela sai da pré-adolescência, ela estava entrando na adolescência dela, certo? E não sei se tem filhos e tal, mas o que surgiu naquela época para de repente ela se unir a alguém nessa idade? Então não tem base, não tem raiz. O que não tem raiz, balança e cai. Certo? Entendi. Então, na fase dela de transição, de formação, de caráter, na formação emocional, ela já estava convivendo com uma pessoa. 10 anos se passaram, então a gente precisa esquentar esse termômetro aí. A Fifi está me falando que o marido da Camila disse que ela precisa de terapia. Terapia aí tem que procurar. Eu acho que todo mundo precisa. Ou um psicanalista, ou um psicólogo, ou um psiquiatra. Exatamente. Qual seria a tua maior dica, doutor Juarez? Para um casamento, as pessoas falam assim, casei, era tudo ótimo e agora não tá muito legal. O que faz? Antes de vir para cá, eu acabei de dar alta para um casal. Que fez 3 sessões e eles obedeceram as regrinhas que foram pré-estabelecidas. Um outro casal está no meio do tratamento. Então tem uma dica que eu dou que é muito legal, que é você pegar a esposa e o marido, escrever uma cartinha que tem por título Entendendo o Meu Lado. E aí, a cada mês essa cartinha é acrescida ou renovada. Por quê? Porque muitas vezes no casamento, um é bom de falar e o outro é bom de escrever. Então nós temos que municiar o nosso cônjuge justamente com informações para que não haja esfriamento. Porque muitas vezes o homem tem um grave... O homem tem vários problemas, mas tudo bem. Tem mais que mulher, não tem não? Acho melhor falar assim para não ser apedrejado. Fala que sim, pra gente se sentir melhor. Sim. Ok. Tá bom, mas tem as exceções à regra. Mas o que acontece? O homem, ele acha que a mulher tem que adivinhar o que ele está pensando muitas vezes. Porque o homem, ele tem uma dificuldade de se desprender do cordão umbilical. Então ele muitas vezes acha que a mulher, que é esposa, tem que ser a mãe dele. Isso é diagnóstico padrão, viu? Entendi. Fundamentado em consultório. Então por que não escrever mês a mês as expectativas que tem dentro do relacionamento? É tão simples, ó. Entendendo o meu lado. A mulher escreve, o marido escreve, eles trocam a cartinha e vão avaliando. Que bonito. Entendeu? E dá resultado, viu? Nossa, adorei. Mas pera, não tô acabando, não. Olha só. Eu achei bonito, quando você toca, tá no final. Não, pera. Cadê? Deixa eu achar. Elisângela ligou. Ela falou assim, e quando a mulher engorda?
e o marido esfria porque ela engordou. Ah, eu ia dar minha opinião, mas fala aí. Então vamos O lá. amor acaba? Se a mulher engordar, o amor acaba? Então, a minha esposa, sem querer expor a minha esposa, ela teve a minha bebê linda, aquela boneca que você conhece. Linda. Mês que vem ela vai estar aqui, viu? Tá. Certo, você Que vai bom. amar minha esposa. E ela fala assim, amor, eu tive a bebê, eu tô 10 quilos mais gorda. Aí eu olho aponto pra bebê. Amor, você não tá entendendo o que eu tô falando? Aí eu aponto pra bebê. Você não tá entendendo? Amor, você tá 10 quilos mais gorda porque você realizou meu sonho. Eu sou o pai, então... Não, mas você não é parâmetro. Então tá bom, então vamos tirar. O que eu queria dizer é que o homem, o que eu queria falar é que o homem tem que nutrir a autoestima da esposa, porque após a gravidez e o nascimento dos filhos, a perda do peso, e você que é esperto nisso, né? Acabei de ouvir que a moça emagreceu 6 quilos com as suas dicas, certo? Sim. Então, o que acontece? O homem tem que nutrir essa autoestima da esposa, porque ela vai se esforçar, mas o corpo não vai ficar o mesmo. Então o homem tem que usar das palavras de afirmação para que a esposa se sinta bem, dizendo assim, olha, eu vou me esforçar, eu vou emagrecer, eu vou ficar linda para você, mas você também barrigudinho, também tem que fazer a sua parte. Então é uma via de mão dupla, porque infelizmente o homem é um ser visual. Então se o visual não está bom, ele vai fazer com que a estima dela abaixe. Ele vai falar, você tá linda, ele não está sentindo que ela está linda. A mulher é um ser auditivo, então ela precisa ouvir. Quando ambos desempenham esses papéis e fazem isso que eu falei, aí o termômetro vai ficar alto e não vai esfriar. Ai, gente, mas tem muita pergunta boa aqui. Fique à vontade. Né, Fefe? A Fefe tá assim, Lu, o telefone não para aqui, eu não tô dando conta. O doutor vai ficar em Londrina até quando? Eu vou ficar até o dia 9. Ai, Fefe, você escutou, né? Então, ó, gente, até lá o doutor vai voltar, que já agendar com ele, a agenda dele é bem cheia. E daí todo mundo que tá ligando, todas as perguntas que eu anotei aqui que não deu tempo de falar, aí o doutor vai responder. A respeito disso, ó, a Fer tá me falando aqui, ó, Leila, Kleber, Versides, eu anotei, ó, Ana Paula, um monte de gente que ligou deixando perguntinha. É o mesmo tema. Beleza. Tema é responder as suas dúvidas aí, tá bom? Com relação a casamento. Por que esfria, essas coisas todas, certo? Certo? Tá ótimo. Então tá bom. Agora sim. Agora Então, sim. Agora sim, acabou. Obrigada, doutor Vai Juarez. dar um cheiro de pão de queijo tão bom Não, aqui. fica aqui. Eu vou ficar aqui. Fica aqui. Hoje eu não vou embora não, vou comer pão de Kátia, queijo. fica aqui Irene, fica o Kleber. César. César, fica aqui, fica todo mundo.